Senhor, amém? Estarei de ler a igreja de Gênesis. Gênesis, capítulo 14. A partir do versículo 8. Vamos ler até o final do capítulo, amém? Gênesis 14, verso 8 em diante, amém? Ele achou? Então saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zeboim, e o rei de Belã. Esta é Zoar. Ordenaram batalha contra o rei do vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Borim, Amrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e o rei de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Então tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara, e contou a Abraão, o hebreu. Ele habitava junto aos carvalhais de Mamre, e o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, e ele e seus criados os feriu, e os perseguiu até Hobá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu ao encontro, depois que voltou de ferir a Kedorlaomer, e aos reis que estavam com ele no vale de Sabé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos às tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me a mim as almas e a fazenda, toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantai minha mão ao Senhor, levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra. E juro que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão, salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos varões que comigo foram Aner, Escol e Mamre, esses que tomem a sua parte. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos pela oportunidade, ó Pai, de ouvir a tua palavra, te agradecemos, ó Pai, por tudo que tem feito, ó Pai, até este momento, ó Pai, neste culto. Pedimos a Ti que o Senhor fale conosco, que o Senhor venha, ó Pai, nos ensinar, que o Senhor venha, ó Pai, nos mostrar aquilo que não sabemos, ó Pai, nos guie para a glória do teu nome santo. Abençoa o primeiro, Pai, nessa noite, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.
sei que hoje é um culto de ceia, mas toda a palavra de Deus é voltada para Jesus. Então não existe uma palavra que não seja voltada para o sacrifício de Cristo, não é verdade? Aqui no capítulo 14 de Gênesis, vai contar uma história que aconteceu com Ló, o sobrinho de Abraão, que habitava com Abraão até o capítulo 13. E eles se separaram e Ló teve a oportunidade de escolher para onde queria ir. Abraão deu a ele a oportunidade, ele escolheu ir para as campinas verdejantes que tinha, para as bandas da cidade de Sodoma e Gomorra. E Ló estava habitando nessa cidade, uma cidade aparentemente próspera, mas era uma cidade que não temia a Deus, não tinha conhecimento de Deus e nem sequer tinha também temor a Deus. E era um povo que vivia como queria, fazia aquilo que queria, pecava e cometia pecado em cima de pecado. E Deus vai começar a agir na vida deste povo. Um povo pecador, uma cidade próspera. E que Deus vai começar a agir no meio desse povo, dando a oportunidade de salvação. E Ele vai agir de que forma? Deus, irmãos, Ele faz coisas que nós olhamos e dizemos assim: não, mas isso aconteceu com Ele por Ele. Não existe nada que não seja da vontade ou conforme a vontade de Deus. Nada acontece neste mundo sem que Deus permita. Não que eu creia que todos fazem exatamente, né, irmãos, como creem os que creem na predestinação, não dessa forma. Mas eu creio que tudo que acontece, como diz a Bíblia, acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo que acontece está debaixo da ordenança ou até mesmo da permissão de Deus para que algo possa acontecer. E Ló escolheu a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra, uma cidade só, né, irmãos? Mas era uma região uma perto da outra. E a Bíblia diz que passado um tempo houve uma guerra, porque esses povos aqui, se tinha uma coisa que eles gostavam, era de guerra. Quando eles estavam meio chateados, meio sem ter o que fazer, eles arrumavam a guerra para se divertir um pouco. Né? Porque o povo, para gostar de guerra, é o povo do Oriente, que a Bíblia mostra. Não é verdade? É tão interessante que no livro, se eu não me engano, no livro dos Reis, ou de Samuel, diz que existia um tempo das guerras. Existia um tempo certo das guerras. Então, de determinado tempo, os reis se preparavam a ir à guerra. Né? Hoje, graças a Deus, o povo está com tempo de fazer, né, irmão? Ivan, vai jogar futebol, né? Mas o povo aqui não, irmão, arrumava a guerra. E aqui aconteceu uma guerra. 4 reis se juntaram contra 5 reis. Sodoma e Gomorra juntou mais com 3 reis e foram à batalha com esse povo. Só que eles não prevaleceram. Aqui a partir do versículo 8, onde nós lemos, a partir do versículo 10, diz assim: e o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Eles caíram provavelmente numa armadilha, né? Fizeram buracos, encheram de betume, que é um tipo de bicho, e eles caíram na armadilha. E quando perceberam que não tinha como batalhar e lutar contra aqueles homens, eles viraram as costas e fugiram. Mas todo aquele que está numa batalha e vira as costas, irmãos, é uma presa fácil. Então esses 4 reis dominaram e conquistaram essas cidades e vão levar tudo que tem nessa cidade. Mulheres, vão levar os bens. E no meio desse povo estava quem? Ló. Mas Ló é um homem de Deus, irmãos. A Bíblia dá testemunho de Ló. A Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus. Mas mesmo sendo um homem temente a Deus, ele foi levado junto. Ele vai passar por um grande perigo, um momento de grande desespero, mas para que um povo tenha a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Ló é levado, e como sempre na Bíblia também encontra, né, irmãos? Pode ver na história das guerras da Bíblia, sempre que há um momento de grande combate e aquele que perde, sempre sai um para levar eles chamam de nova, né?
Eu digo da péssima notícia, né? Eles vão levar a notícia. Escapou um e foi até Abraão. E disse: Ló foi preso. Ló foi levado cativo. Abraão se junta com 318 e vai à batalha para resgatar a Ló e sua família. O objetivo de Abraão era resgatar quem? Ló e a sua família. Mas Abraão, irmãos, vai fazer um trabalho que vai beneficiar muitos. E a Bíblia diz que Abraão entra na batalha, ele derrota os seus inimigos, e depois que tudo está calmo, vem o rei ali de Sodoma, Gomorra, e vem ali conversar com Abraão. Eu não vou ler aqui o texto, irmãos, porque o tempo é bem curto. Mas, no meio disso tudo, irmãos, naquela reunião, estava o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, aqueles reis estão ali, e no meio disso tudo aparece um homem, que a Bíblia vai mostrar ele apenas uma vez. E esse homem é um tipo de Cristo, um sacerdote do Deus Altíssimo. Antes que houvesse sacerdócio em Levítico, esse homem aparece. Eu vou ler com vocês, porque aqui é importante. A partir do versículo 18 diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Irmãos, este povo pecador, este povo que não temia a Deus, teve junto dele, na frente dele, uma aparição da palavra de Deus, de alguém mostrando que Deus era com aqueles que temiam a Deus. E esse homem vai abençoar Abraão. E esse homem está trazendo aqui no meio de todos, irmãos, a palavra de Deus, para que esse povo tivesse a oportunidade de mudar o rumo da sua história. Essa palavra tem muito a ver com o que está acontecendo agora. Essa palavra tem muito a ver com o que o mundo está passando. Porque assim como aconteceu em Santa Catarina, lá foi eu vi um vídeo, eu não sei quando que aconteceu isso, mas em Dubai, uma cidade riquíssima, eu acho que é a mais rica do mundo, foi destruída em um dia por uma tempestade que deveria chover em 2 anos. A Ucrânia estava em paz e de repente um exército invade, e eu fiquei abismado no dia que eu vi, que eu nunca tinha visto isso, um tanque de guerra passar em cima de um carro, de passeio, à luz do dia. Israel está em paz no dia em que estão comemorando uma festa religiosa, e de repente bombas, como que uma peste de gafanhoto, aquela multidão de bomba descendo para destruir aquele povo. E naquele dia morreram muitas pessoas. E eu estava conversando com a minha esposa, eu falei: nós temos que tomar cuidado com uma coisa, porque nós podemos olhar e falar: nossa cidade, graças a Deus, é alta, não tem aqui como a água chegar na nossa casa. Irmãos, quando Deus quer castigar um povo, Ele pode se esconder aonde Ele for. A Bíblia diz: eu posso, a Bíblia diz dessa forma: se eu subir no mais alto, lá onde passarinho não chega, Deus está lá. Se eu descer na profundeza da terra, lá no lugar onde não existe sequer um bichinho vivo, Deus está lá. Ninguém escapa da mão do Senhor. Mas antes que Deus desça com a sua ira, Ele vem com a sua misericórdia. E aqui é um ato de misericórdia de Deus para com esse povo. A palavra de Deus está chegando a este povo antes que Deus vá destruir Sodoma e Gomorra ainda no futuro. Porque esse povo vai ser destruído por esse mesmo Deus que está dando a oportunidade. Essas pessoas que estão sofrendo hoje, irmãos, por guerra, por peste, por enchentes, por terremoto, têm a mesma oportunidade de ouvir a palavra de Deus. O que conforta o crente é que a Bíblia diz que Deus sempre guarda os seus remanescentes. Quem são os remanescentes de Deus? São os salvos. Ah, mas salvo não morre nessas catástrofes? Morre, mas já está salvo. E Deus ainda guarda alguns em vida, para que a palavra ainda não morra, e continua sendo levada àqueles que têm o coração duro e que não se convertem. Mas Deus nunca vai exercer juízo, irmãos, na minha e nem na sua vida, e nem na vida de um povo, sem antes trazer a sua palavra
dizer: este aqui é o Deus Altíssimo, que livra o povo da mão dos seus inimigos, que guarda o seu povo, que não deixa que o seu povo venha a perecer, porque lá estava na mão de homens aqui, que não teria com ele nenhum tipo de misericórdia. Mas Deus usou Abraão para mostrar: olha, se eu entrar na batalha, eu livro o meu povo. Então nós, irmãos, temos que tomar cuidado, porque nós podemos dizer: nós somos de São Paulo. Na minha rua é alto, lá não tem como, não é possível que chegue água lá. Eu falei com a minha esposa, eu falei: o povo ainda questiona o dilúvio. Bateu uma chuvinha lá, porque é uma chuvinha, irmãos, diante do que Deus pode fazer. Uma chuvinha e o povo em um dia não está suportando. E o povo questiona a Deus, e Deus está dizendo: eu estou à porta. Eu estou mostrando, estou cumprindo as profecias para que o povo se arrependa e se converta e seja salvo. Eu não me lembro qual foi o profeta que Deus usando disse: olha, eu enviei peste para chamar a atenção de vocês, mas vocês vão se converter. Eu enviei catástrofes para que vocês olhassem para mim e se convertessem, mas vocês não se converteram. Eu enviei a fome e a seca, mas vocês não se converteram. O que Deus quer, irmãos, é salvar. O plano de Deus é sempre salvar. Jesus morreu para que todo aquele que nele crê seja salvo. Mas é preciso crer, irmãos. Ninguém será salvo se não crer no Senhor Jesus. Jesus é o caminho, como ele mesmo disse, a verdade e a vida. Esse homem, irmãos, Melquisedeque, lá no livro de Hebreus, o escritor de Hebreus, vai colocar ele como um tipo de Cristo. Jesus é da linhagem de Melquisedeque, é sacerdote e é rei. Tem toda a autoridade para salvar, mas todo aquele que olha para ele. O mundo quer ser salvo, irmãos. Ontem eu conversei com uma pessoa e a situação não está fácil. E a pessoa tem uma esperança de que não vai melhorar. Eu falei: não vai melhorar. Se você não aceitar Jesus, se você não se converter de todo o seu coração, esquece. Não vai melhorar. Não há esperança para você. Mas o que eu faço? Eu falei: morre. Como assim morre? É verdade, irmãos. O homem só poderá ser salvo no dia que ele morrer. Que ele entender que ele não tem capacidade para se salvar. Eu usei essa analogia ontem para que a pessoa tentasse entender. Eu falei: você já viu alguém morrer afogado? Quer dizer, não precisa ver, né? A gente sabe o que acontece. Eu falei: uma pessoa experiente que salva as pessoas morrendo afogadas, ele não vai lá enquanto a pessoa estiver se batendo. Enquanto a pessoa tiver força para se debater, o salva-vida não vai. Ele pode até chegar perto, mas ele espera. Porque aquela pessoa é um risco para ele e para o outro. Mas na hora que ele não tem mais força e se entrega, como morto, o salva-vida pode entrar, tirá-lo para fora e o salvar. Assim é Cristo. Enquanto o mundo estiver dizendo: não, mas se eu fizer assim, eu acho que vai melhorar. Não, mas eu estou indo bem, olha só, eu não estou fazendo nada de errado, mas... Não, eu não, olha, aquilo que eu fazia de errado eu parei e eu estou melhor agora. Não há salvação para o mundo se não for com Cristo, irmãos. Você pode fazer o que você quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso pegar tudo que eu tenho e doar para os pobres. Eu posso pegar minha vida e anular ela, trabalhando para salvar vidas. Eu posso fazer o que for, eu posso me abster de qualquer tipo de vício. Eu posso ir para uma montanha e ficar 1 mês sentado, cruzado as pernas, nessa posição, dizendo que estou me preparando. Você não vai para o céu. Você não está salvo. Esse povo teve a oportunidade. Este homem é um sacerdote do Deus Altíssimo. O triste é saber o que vai acontecer com esse povo ainda na frente, mostrando que eles nem sequer olharam e viram a oportunidade. Nessas catástrofes, muitas pessoas não tiveram a oportunidade na sua frente, ouvindo a palavra de Deus, podendo se converter, e disseram: não, não quero. Hoje não.
Não importa o que vai acontecer com o mundo, irmãos, importa o que vai acontecer com você e comigo. As pessoas estão dizendo, se crente como fulano, como a pastora disse. Ser crente como lá na igreja, como que está. Olha os escândalos, olha isso, olha aquilo. Não importa, aquele que cometer escândalo vai pagar. Mas se eu e você não nos convertermos, vamos perecer no pecado e não seremos salvos. Então o que importa o que vai acontecer com o mundo? Alguém pode dizer, essa palavra é egoísta. Não, a Bíblia diz que cada um dará conta da sua alma. Eu não salvo e você não pode me salvar. Então mesmo que eu olhe para alguém e diga que aquele pastor não presta, se ele se arrepender na última hora, ele será salvo. Mas você que ficou preso nele, porque ele não presta, não será. Então o que importa? O outro ou nós? A Bíblia diz aqui, irmãos, que Ló vai voltar para a cidade. O rei daquela cidade vai reestabelecer sua cidade, vai organizar. E vamos continuar, como dizem. Como que a gente costuma dizer depois que passa um grande perigo? É vida aqui, vida que segue. Não é assim que a gente costuma dizer? Vida que segue. Até o dia em que Abraão vai estar sentado na porta da sua tenda e 3 homens vai aparecer lá. É uma aparição. Os teólogos dizem que ali é uma aparição do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles visitam Abraão, eles declaram o nascimento de Isaac, o cumprimento da promessa. E quando saem, eles dizem, estamos descendo para Sodoma e Gomorra, porque o pecado daquele povo chegou até Deus. E Abraão vai negociar com Deus, porque ele sabe que dentro daquela cidade existe um remanescente. E Abraão tinha uma expectativa, irmãos, que Ló tinha influenciado ali pelo menos umas 50 pessoas. Que pelo menos umas 50 pessoas tivessem se convertido por causa da palavra de Deus. Mas Abraão começa a pensar, fala, mas talvez 50 não, 40, quem sabe. E Abraão vai baixando, irmãos. Talvez pensando, o povo ali era duro. Talvez realmente não tenha se convertido. E ele negocia com Deus, ele pede a Deus, muito bravo com o irmão, mas me ouve mais uma vez. E Deus já sabia o que Abraão queria. E Deus desce, irmãos, para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, porque eles não deram ouvido à palavra de Deus. Quando hoje em dia, com a como é que chama esse negócio de mídia social? Com essa tecnologia, né, que é muito rápido. Acontece uma coisa aqui agora, em 5 minutos você está sabendo na sua casa, porque o povo já coloca ali, já põe um grupo, e é uma coisa muito doida, né? Antigamente eu lembro que, meu Deus, para mim ligar para minha mãe ou para minha avó, eu andava mais ou menos não sei quantos quilômetros para ir num telefone mais perto, para ligar para o vizinho, para pedir para o vizinho chamar a minha mãe. Mas eu ia desligar, porque eu só tinha não sei quantas fichas. E aí o vizinho ia na casa da minha mãe, chamava ela, e ela vinha, e aí ela ficava esperando, eu falava, daqui tantos minutos, ficava eu lá esperando, tantos minutos para ligar. Aí eu ligava e ela já estava com o telefone ali, porque sabia que a ficha ia acabar, o assunto era curto. Hoje a gente fica 2, 3 horas no telefone e está tudo bem, embora. Né? E com essa velocidade que a gente está vendo, irmãos, a gente fica sabendo das coisas que estão acontecendo. E está aí, irmãos, nas redes sociais, mostrando as profecias que foram dadas por Deus antes da catástrofe acontecer. Mostrando que Deus deu uma oportunidade, assim como está dando para nós. Porque assim como choveu lá, irmãos, pode acontecer qualquer coisa, em qualquer lugar do mundo. Quando Deus decide castigar um povo por dureza de coração, não adianta onde eles estarmos. Até nem sequer esses homens astronautas que saem do planeta, né? Literalmente atravessam aí a tal da camada de ozônio, nem eles escapam do amor de Deus, irmão. Ninguém pode. A única salvação que há para o povo, irmãos, é reconhecer que não somos nada, somos dependentes de Cristo.
E, infelizmente, irmãos, o que nós vemos é que Cristo realmente está às portas. Porque o mundo não está se convertendo. O mundo não está dando ouvido à palavra de Deus. Existiu antes da Primeira Guerra Mundial, da Primeira e da Segunda, uma teologia que surgiu dizendo que o mundo iria melhorar e que as pessoas iriam se converter, as massas se converteriam, até o ponto em que Jesus viria para habitar com este povo, um povo salvo. E depois que houve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, isso acabou. Porque o povo olhou e falou: não, isso não é verdade. O que é verdade é o que a Bíblia diz. No final dos tempos haveriam guerras, rumores de guerras, terremotos em muitos lugares do mundo, catástrofes. E uma coisa que a Bíblia diz, irmãos, que é a realidade: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Ao ponto de Jesus falar: quando o Filho do Homem vier, achará ainda fé na terra? Então, irmãos, ou nós damos ouvido à palavra de Deus, ou nós corremos um risco, porque a Bíblia diz que, se possível, não é possível. Ele diz se é porque não é. Se possível, no final dos tempos, até os escolhidos seriam enganados, levados à perdição. Então, a palavra de Deus, irmãos, ela deu uma oportunidade e ela continua dando a nós. Eu não sei se o Bruno está gravando, continua gravando, Bruno, aí? As oportunidades estão aí, irmãos. Isso vai ficar para outras pessoas. Você entra no YouTube hoje, tem pregações de homens de Deus pregando a verdade e alertando o povo: se arrependam e voltam, porque Jesus está voltando. Mas o povo está dando de ombro e não querem Jesus. Então aquela palavra que não servir como palavra de salvação, ela servirá como palavra de juízo. Você já apanhou da sua mãe, mesmo você sabendo que ia apanhar? O que a sua mãe ou seu pai te disse quando foi te bater? Eu te avisei, você não está apanhando inocente. Tá bem? Deus abençoe a igreja.